Está no ar mais um TV Pet Show, o seu programa pet preferido. E olha, para variar, o programa de hoje tá sensacional. Dá só uma olhadinha no que a gente preparou. A doutora Vanessa Aires fala sobre mitos e verdades dos gatos. Você vai se encantar pela raça de cães American Bully. E o Dr. Vitor Barbosa tira nossas dúvidas sobre epilepsia em cães. Tem o repórter Fuinha e tem também Meu Pet é Lindo. Não sai daí, é daqui a pouquinho. E hoje eu estou aqui com a doutora Vanessa Aires, médica veterinária pós-graduanda em medicina felina. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. Como estamos, nossos Tudo bem, gatos? graças a Deus. Olha, os gatos, eles são a paixão de muita gente que está em casa, nossa. E baseada nessa paixão e nas curiosidades que as pessoas mandam pra gente no nosso direct, nas nossas redes sociais, a gente resolveu fazer um quadro aqui, né, doutora? Verdade ou mito? Para ajudar tanto a gente como quem está em casa também. Isso. Podemos começar? Podemos. A primeira pergunta. A gente faz com os cachorros a ração fracionada, né? Oferece e depois tira. Com o gato, é verdade que a gente pode fazer do mesmo jeito ou é mito? Não, é mito. Né? Diferente dos cães, os gatos eles precisam ter o alimento disponível o tempo todo. O trato gastrointestinal desses animais ele é menor, a capacidade de armazenamento do alimento é menor, então o gato ele pode estar fazendo de 20 até 30 refeições diárias e a capacidade de armazenamento do alimento é só de 1 até 4 horas. Então o animalzinho ele tem que ter o alimento disponível o tempo todo, diferente do cão. O ato de eu tirar e oferecer de novo é errado, né? Para gato isso é errado. É errado, a não ser que você fique tirando e oferecendo o tempo todo, né? E ninguém tem tempo para isso. Então, assim, o melhor é que o alimento ele esteja sempre disponível, né? E também para evitar a questão do jejum prolongado. Porque o fato de o gato ficar muito tempo sem se alimentar pode acabar causando infiltração gordurosa no fígado, que é o que a gente chama de lipidose hepática, né? E o animalzinho vai começar a ter alguns problemas gastrointestinais por causa do jejum. Outra dúvida que é bem constante, e eu percebo isso lá em casa, né? Mesmo tendo ração, o gato pede para que coloque. E a gente percebe que fica um buraquinho ali no meio. E a pergunta é, verdade ou mito? O gato só come no meio do comedouro? Isso é verdade, não é mito, é verdade, né? E isso está relacionado à anatomia da espécie. Diferente também dos cães, o focinho do felino, ele é mais curto, mais achatado e tem também os bigodes, né? Quando o animalzinho ele vai se alimentar e o comedouro ele é muito pequeno, o bigode ele entra em contato com as laterais do comedouro e isso dificulta que o animal alcance o alimento. Então é muito mais cômodo para o gato deixar o alimento ali e esperar que o tutor venha repor, do que ficar tentando com a língua ou com o focinho localizar os alimentos que tem na lateral da vasilhinha. No caso, incomoda se ele colocar e pegar no bigode? Sim, incomoda? Sim, incomoda. Ah, entendi. Então, por isso que é sempre Por isso que ele come só do meio, né? Porque ele não quer ter o trabalho de nem sentir o incômodo dos bigodes nas laterais do comedouro. Vale pegar um comedouro mais larguinho? A dica é sempre usar um comedouro mais largo, né? Infelizmente, essa é uma informação que é banalizada. Alguns pet shops eles não têm disponível comedouros de boca larga, né, para o felino. Então você pode estar adaptando até um utensílio de cozinha para que o gato possa estar se alimentando sem sentir esse desconforto nos bigodinhos. Isso é importante, viu? Bom saber, doutora. Verdade ou mito? Pode dar sachê ou sachê faz mal para gato? Mito. Né? Assim, um mito absurdo até, o sachê, pelo contrário, faz muito bem para os gatos, né? Relembra aí a ancestralidade do animal, traz o instinto de caça. E assim, o sachê, que é a alimentação, a ração úmida que a gente chama, vai estar ajudando o animalzinho a beber mais água e, consequentemente, a eliminar. Né? Isso vai estar evitando problemas como cistite, que é a inflamação na bexiga, evitando infecção urinária, desde o trato urinário superior quanto inferior, a nível de rim, de bexiga e ureter. Tô acertando até agora, hein? Mas aí eu vou ter uma dúvida que surgiu de repente. Eu ofereço uma vez por dia o sachê, o restante do dia eu dou ração úmida. Tem essa quantidade ou não? Ou dou ração seca, né? Tem essa quantidade que a gente deve oferecer ou não? Sim. O sachê, que é a ração úmida, ele pode ser oferecido como alimentação principal, sim, só que tem que atender às necessidades energéticas do animal e da embalagem, né? Tem que ter esse cuidado. E para oferecer como petisco, você pode estar oferecendo até 2 sachês por dia. Ah, entendi. Mito ou verdade? Gatos castrados engordam?
Verdade, verdade. Existe aquele gato que não vai engordar, claro, né? Mas eles realmente, depois da castração, eles têm essa predisposição, né? Porque quando o gatinho ele é castrado, ocorre ali uma alteração no metabolismo que vai levar ao sedentarismo e à obesidade, né? Então é por isso que existem rações hoje no mercado que são voltadas para animais castrados, para gatos castrados, né? Ração com pouca gordura e uma maior quantidade de fibra, para estar ajudando o animalzinho a ter uma maior saciedade e ajudando também a eliminar a bola de pelo, já que esse animal ele vai ficar mais preguiçoso e se lambendo na maior parte do tempo. Então a diferença das duas rações é essa, tem menos gordura para gato castrado, é isso? Isso, menos gordura, menos energia, né, e maior quantidade de fibra, que é para favorecer a saciedade. Doutora, muito bom, viu? Verdade ou mito? É leite. A gente pode dar leite de gado para o gato, é verdade? Mito, é mito. Além de não ter nenhuma necessidade, né, o gato, tanto o gato quanto o cão, mas o gato em maior evidência, né, ele não possui a enzima para quebrar o açúcar do leite, que é a lactose. Ele não possui a lactase em quantidade suficiente para isso. Então, se o gatinho ele toma leite, esse leite ele acaba fermentando no trato digestivo do animal. O animal passa a ter anorexia, fica sem comer, até diarreia, aumento de abdômen, vômito. Então não é aconselhado. Então é uma coisa que por gerações a gente aprende que chega um gatinho de rua, coloca um leitinho. E no caso dos filhotes, assim, o ideal é você oferecer um leite que tem uma fórmula especial, né, com acompanhamento de um médico veterinário. Já o animalzinho adulto, o gato adulto, ele não tem necessidade de estar tomando leite, porque tanto a ração seca quanto a úmida já possuem os nutrientes necessários para a espécie. Doutora, muitíssimo obrigada pela sua presença. Adorei esses esclarecimentos. Acho que tenho certeza que o povo em casa também. E se surgirem mais dúvidas, você volta aqui para... Com certeza, sempre um prazer. Antes de encerrar, fala suas redes sociais, doutora, para quem quiser acompanhar o seu trabalho. Meu Instagram é @vanessa_airesmedvet, @vanessa_airesmedvet. Aí, os amantes aí de felinos podem seguir. Obrigada, doutora, mais uma vez. Obrigada também. E a pet dica de hoje é para os felinos. Não se deve misturar a ração úmida com a ração seca, porque a estabilidade da ração úmida ela é menor. E se você oferece essa ração misturada com a ração seca para o gatinho, posteriormente ele pode vir desenvolver problemas gastrointestinais. Eu estou aqui com o Eduardo Campelo, que é criador da raça American Bully. Tudo bem, Eduardo? Tudo bom, prazer ter você aqui. Prazer é todo nosso. Muito obrigada por nos receber. Eu acredito que muita gente em casa, assim como eu, não conhece essa raça. Eu gostaria que você falasse um pouco da origem dela, Eduardo. A raça American Bully, ela foi criada nos Estados Unidos, né? Por volta dos anos 80, 90, mas somente registrada em 2004. E ela é o cruzamento de cães American Staffordshire com Pitbull, e se acredita também com as inserções de Bulldogs, sejam eles americano, francês ou inglês. Entendi. Aí como é que eu sei a característica? Porque eu acho que alguém que olha lembra logo de Pitbull, né? Como é que eu sei que é um American Bully? Você vê que o Pitbull ele é um cão mais fino, um cão mais leve. Esse já é um cão mais pesado, é um cão que tem uma cabeça muito grande, que tem muita força, tá vendo? A docilidade fora do comum. Olha aqui. Que caracteriza. Exatamente. Esse corpo musculoso, esse peito forte, essa cabeça grande. Especificamente aqui no Ceará, faz tempo, porque 2004 está em cima, né? Então aqui já faz quanto tempo que já... Olha, eu crio há 3 anos, né? Vai fazer 4 anos. E eu conheci poucos criadores no início. Hoje já com a popularização da raça, já tá aumentando o número de criadores, o número de espécies aqui de criadores que estão trazendo cão de fora, que estão fazendo um trabalho genético, já está aumentando mais. A gente já consegue ter uma conversa com algumas pessoas. Então é nova, mas está se desenvolvendo bastante. Eduardo, eu acredito que as pessoas, se alguém vê um cachorro desse, já fica com medo. Mas o que eu percebi aqui é que eles são muito dóceis. Fala um pouco da personalidade deles. Olha, eu já criei outras raças. Eu já criei
criei Shar-Pei, conheci inclusive o nosso veterinário, Dr. Gustavo, através da raça. E eu posso dizer que são cães diferenciados em termos de docilidade. Com criança, então, principalmente, o senso de proteção deles é muito grande. Eles sabem, vamos dizer, claro que comigo a brincadeira dele é mais pesada, mas com meus filhos, eu tenho 3 filhos, eles brincam, convivem tranquilamente, não tem nenhum tipo de problema, a gente nunca teve nenhum tipo de nada, sempre brincalhão, sempre sorridente, sempre querendo vir pro colo. Incrível. Então quer dizer que para quem tem criança é uma eu tenho boa, 3. Né? Eduardo, outra curiosidade. Peraí, só Tá comendo o cabelo da apresentadora. Tu vai comer meus cabelos, é? Eduardo, assim, se eu quiser adquirir um filhote, quais são os cuidados que eu tenho que ter? Como é que eu preparo minha casa para receber um filhote? Olha, o American Bully hoje a gente tem, pelas entidades, são 4 tipos, né? É o Mini, o Pocket, o Standard e o XL. Então o que acontece? Se eu tiver um apartamento, não tiver tanto espaço, eu posso pegar um cão micro. Eles são facilmente adaptáveis em qualquer lugar, mas se você tem menos espaço e precisa de um cão mais compacto, você tem essa versão Mini, que é o micro. Você tem a versão Pocket, que é essa versão aqui, e tem aquelas versões maiores, são a Standard e a XL, que nós não criamos aqui. Aqui a gente só tem cães Pocket e cães micro. Entendi. E a questão de atividade física? Eu tenho que passear com eles todo dia? Olha, eles não. Se você tiver uma rotina de ficar deitado assistindo um filme, ele vai ficar com você desse mesmo jeito. Ele não tem nenhum. Ele não vai ficar rasgando coisa. Não vai. É agora, o reflexo do tutor. E se você ficar deitado, ele vai ficar deitado mesmo. E se eu ficar aqui sentado o dia todo, ele vai ficar sentado aqui o dia todo. É companheiro. Exatamente. Né? Coisas que as pessoas perguntam muito. Como é a alimentação? Ver um cachorro enorme desse? Olha, a nossa única fonte de alimentação aqui é a ração Super Premium, né? A gente só cuida os nossos cães somente com ração Super Premium. Que eu acho que, pelo que a gente conhece, o nosso veterinário que sempre nos fornece informação, é o alimento mais completo. Independente da raça, isso, né? A gente tem que dar uma boa ração. A melhor. Se a gente quer criar, a gente tem que cuidar, ter carinho, ter atenção e fornecer o melhor que eles precisam. Existe algum cuidado especial que eu tenho que ter com relação à doença? Porque a gente, assim, tem raças que têm uma predisposição a tal doença. Eu tenho que ter algum cuidado especial? Olha, como eu te falei, como as pessoas alguns criadores, a inserção começa a inserir muito, então você vai tendo características de outros cães, às vezes de bulldog, aí você começa a ter problema com respiração. Os meus aqui a gente não tem esse tipo de problema, tá? Mas em outros lugares chegam a ter relatos disso. Os problemas mais frequentes que podem acontecer são dermatites, uma brincadeira ou outra com eles, uma dorzinha ali, mas fora isso aí, nada. São coisas bem rústicos, bem tranquilos de cuidado. Tem alguma variação de cor? Porque eu já vi várias cores depois que a gente chegou aqui. Aqui tem um arco-íris de cores. A gente tem o seguinte, eles começaram com cães azuis, né? Tudo começou com cães azuis. Aí depois começou a variedade de cores, inseriu o caramelo, inseriu o chocolate, e foi chegando a cães bicolores, depois tricolores, cães merles e agora tricolor merle. Então nós temos todas essas variedades. Aí tem branco, chocolate, blue, lilac, preto, fall, sable. Os olhos assim, os olhos são claros mesmo desse jeito? São. Da ninhada deles aqui, todos os cães são com essa cor desse olho. E uma ninhada, vem quantos filhotes em média? Olha, as nossas aqui nós tivemos 4 até hoje, foram uma média de 8 a 9. 8 a 9. Filhote. Isso. E como é aqui a rotina deles? Eles se soltam aqui, porque aqui é enorme, né? A rotina é o seguinte, a gente separa os filhotes, a gente tem um passeador ali, o local que foi feito para eles. A nossa estrutura aqui toda é montada para eles. Então aqui a gente solta, eles se divertem aqui durante o dia. Tem um momento de descanso deles também, para não ficar o tempo todo correndo, senão vai ficar o dia todo embolando na areia. Mas tem um local deles, os filhotes e dos grandes. Os grandes são soltos aí de vez em quando, todos os dias, pelo menos 1 hora, 2 horas aqui eles correm. Eduardo, antes da gente encerrar a matéria, eu acho que é importante você falar, para quem se apaixonou assim como a nossa equipe,
a importância de procurar um canil com responsabilidade, porque aqui a gente vê o amor que vocês têm, o cuidado e a responsabilidade com esses cachorros. A gente procura fornecer para eles o melhor, né? Já que a gente ama e tem a paixão de criar, eu acho que o ideal é você ter uma estrutura direcionada para eles, é alimentação, é veterinário, são as pessoas que trabalham com a gente aí no dia a dia. E porque você precisa recrear, você precisa socializar, você precisa fazer todo um trabalho. E você pegar um filhote proveniente de um canil que tem um trabalho sério, você tem vamos dizer, a probabilidade maior de não ter problemas futuros. E para quem quiser acompanhar o trabalho de vocês, fala as redes sociais. É só acompanhar a gente, seguir a gente lá no Instagram do canil, né? @campelosbullkennel. E vai ter informações aí dos nossos filhotes disponíveis, dos nossos cães, matrizes, padreadores, de toda a nossa estrutura aqui. Eduardo, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Obrigado a vocês. Eu estou aqui com o Dr. Vitor Barbosa, médico veterinário especializado em ortopedia e neurocirurgia. Tudo bem, doutor Vitor? Tudo bem, Catuxa. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Prazer, de falar de um assunto que muita gente vem pedindo, doutor, que acho que é até um pouco complexo quando as pessoas começam a falar desse assunto, que é a epilepsia em animais. A epilepsia em animais é um problema que a gente tem rotineiramente na clínica de pequenos animais, principalmente quando a gente mexe mais com ortopedia, neurocirurgia e neurologia clínica, né? E é um grande problema, principalmente nas madrugadas para os plantonistas veterinários. Entendi, porque o tutor se desespera. Exatamente. Logo. Normalmente eu costumo falar para o tutor assim que eu recebo que a epilepsia, né, a convulsão, o sintoma neurológico, ele assusta muito. Verdade. Então, para o tutor que ele é leigo, ele está em casa, está preocupado com o animal, para ele tem uma percepção de que o animal está sofrendo muito e acaba se desesperando bastante nessas situações. Eu acho que tanto para os humanos, como para quando a gente vê um humano, quando vê um animal, é sempre uma situação que a gente fica muito nervoso. No animal, né? a gente adiciona a vocalização, né? Então, assim, dá aquele grito, aquele miado, aquele latido sofrido, aquele uivado, e normalmente sensibiliza bastante o tutor. Doutor, mas eu tenho um animal que eu nunca suspeitei, ele nunca apresentou sintoma nenhum e ele convulsiona. Eu tenho que levar imediatamente para o hospital? Bom, a convulsão ela é um sintoma, né? E esse sintoma ele pode ser derivado de várias doenças. A epilepsia idiopática é uma delas. Não obrigatoriamente ele vai ter epilepsia? Se ele não obrigatoriamente ele vai ser taxado, né, como epiléptico. A convulsão ela é um sintoma e esse sintoma ele advém de contrações musculares involuntárias por causa de uma hiperatividade cerebral. E essa hiperatividade cerebral ela pode ser focal ou no cérebro como um todo. Isso vai causar uma convulsão. Agora, o que causou essa hiperatividade cerebral é que a gente vai tentar descobrir. Então a gente tem que levar logo, né? A ideia é que leve logo para a gente começar um processo investigativo, né? Convulsionar, né, ter epilepsia, convulsionar não é saudável de forma nenhuma. Ela existe por um motivo, a gente tem que tentar achar o diagnóstico para sanar as convulsões. Aí no caso, uma vez feitos os exames, foi diagnosticado que tem epilepsia. Tem tratamento para os animais? Perfeitamente. Uma vez que a gente diagnostica epilepsia idiopática, né, que é aquela epilepsia, aquela convulsão sem causa aparente, tem um tratamento muito semelhante à medicina humana, né? Vai utilizar anticonvulsivantes, de ação curta, de ação longa, em pouco período, por longo período. Quem vai definir isso é o clínico ou o neurologista que está acompanhando. E aí, doutor, aí uma vez foi diagnosticado, eu sei que meu animal tem epilepsia. Quando ele está prestes a convulsionar, essa é uma pergunta que a gente recebe demais, ele vai dar alguns sinais para que eu me atente, que eu já prepare para proteger? Perfeitamente. A convulsão, a epilepsia, ela tem alguns aspectos. E como eu falei no começo, ela pode ser focal ou generalizada. Então, assim, se você perceber que o seu animal que já convulsiona, ele está com uma convulsão focal, por exemplo, que é como se fossem uns tremores só na parte da boca, na orelha, determinados grupamentos musculares da coxa ou do braço, você já tem que acender um sinal e já deve procurar ou pelo menos comunicar ao seu médico veterinário, bom, está acontecendo alguma coisa, eu já estou tratando ele não tem convulsões há um tempo, mas agora ele começou uma focal, então já é um sinal de alerta. E
E quando acontece a convulsão mesmo, aquela geral que você fica desesperado, o que é que eu posso fazer ali para tentar amenizar de alguma forma ou não tem? Tem que esperar Perfeitamente. terminar. Muito semelhante aos humanos, a nossa orientação é que você contenha o paciente para que ele não se machuque. Então você vai segurar o seu animalzinho para ele evitar que ele se bata, que ele se machuque, derrube um móvel, bata em algum móvel, certo? Assim que terminar a convulsão, você tiver certeza de que ele está ali, está tranquilo, você se caminha diretamente para um serviço 24 horas, para o veterinário de confiança. Aí tem que proteger a cabeça. Proteger a cabeça, os membros. A gente tem muito animal que tem, por exemplo, animal mais idoso, com osteoartroses, que convulsionam, se batem tanto que acabam luxando alguma articulação ou piorando um quadro ortopédico pregresso. Doutor, aí uma vez que eu estou já tendo tratamento, já faço tudo direitinho e ele continua convulsionando, isso eu vou ter que levar sempre para o hospital? Vai ser normal? Até que ponto vai ser normal para ela? Bom, é uma conduta que muda de médico para médico, dependendo muito da situação. Isso eu falo porque a epilepsia, as convulsões, a gente tem N causas, elas podem ser bacterianas, virais, inflamatórias, causas idiopáticas, causas genéticas, causas hipoglicêmicas, causas nutricionais. Então tudo depende de caso para caso. Por exemplo, Vitor, eu tenho um cão que ele tem convulsões, acessos convulsivos, porque ele tem algum problema endócrino e ele faz hipoglicemias, certo? Ele tem diabetes e aí quando ele faz hipoglicemia ele convulsiona. Obviamente a gente vai ter que ter um alerta muito grande. Se ele voltou a ter convulsões, mesmo em tratamento, já é um sinal de alerta. A gente já vai ter que ir para o veterinário novamente, certo? O grande problema das epilepsias é quando o paciente adquire o que a gente chama de status epiléptico. É quando ele começa a ter uma convulsão atrás da outra. Seguidas convulsões. Vitor, em 10 minutos meu cachorro convulsionou 4 vezes. Esse cachorro ele precisa ir ao internamento, ele precisa ser direcionado ao veterinário para o controle do status epiléptico. É como eu falei, a convulsão, ela a longo prazo, ocorrendo várias vezes, ela pode causar um dano cerebral muito grande. E isso é extremamente prejudicial. Então, era isso que eu ia perguntar, né? Muitas convulsões ele vai prejudicar o convulsões cérebro. É extremamente prejudicial. Dizer assim, Vitor, se acontecer uma, não vai causar nada? Não, vai causar algum dano, vai causar. Mas com uma sequência de convulsões é muito pior. Então, quer dizer, doutor, sempre tem que estar em contato com o médico, não tem como... Você tem que ter um bom clínico de estimação, um bom neurologista de estimação. O grande foco da epilepsia, da convulsão, é você dar um diagnóstico. Vou dizer uma informação aqui. Recentemente, eu atendi um paciente epiléptico, né, que estava tendo acessos convulsivos, que o diagnóstico dele foi doença do carrapato. Então ele estava tendo convulsões por doença do carrapato. Então a gente tratou essa doença e o paciente nunca mais teve uma convulsão, entendeu? É totalmente diferente de um paciente que ele é epiléptico idiopático, a gente não tem causa aparente, uma causa genética. Aquele paciente vai ser tratado pro resto da vida. Então o foco hoje é dar um diagnóstico. E hoje, mais do que nunca, a medicina veterinária está muito avançada. Então, por exemplo, aqui no Ceará mesmo, a gente tem acesso a exames de imagens avançados, como tomografia, coleta de líquido para fazer análise, dentre outros exames. Então, hoje a gente está cercado de boa estrutura para poder dar um melhor tratamento para os pets. Doutor, olha, muitíssimo obrigada. Eu acho que esclareceu muita coisa, tanto para mim quanto para quem está em casa. Se surgirem mais dúvidas, a gente faz uma pergunta e resposta com você aqui. Estou à disposição. Você já firma o compromisso de voltar. Tudo Deixe certo. suas redes sociais, doutor, para quem quiser acompanhar seu trabalho. Bom, nas redes sociais é @VictorBPereira, né? Eu atendo na Guararapes Vet Center. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente, que vai ser um prazer atender vocês. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. Por nada. A minha pet dica é, para você que tem um cão epiléptico ou que apresenta sintomas convulsivantes, procure o seu médico veterinário. O diagnóstico é o melhor para a saúde do seu pet. E agora é ele, o repórter mais amado do Brasil. É com você, Fuinha. Olá, pessoal! Nha, 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 nha. Repórter Fuinha informa. Fucei! E aprendi por que gatos ronronam. Presta atenção! Presta atenção! Existem algumas teorias. Pode ser porque a garganta dos felinos possui um osso conhecido como hioide ou
por causa da vibração em seu sistema circulatório. Nham, nham. Essa turbulência ou vibração ocorre com mais intensidade numa veia muito larga que os gatos têm na região peitoral. Quando os músculos em torno desse vaso se contraem, as vibrações são amplificadas pelo diafragma, parecendo que o bichano tem um motorzinho. Muitas pessoas acreditam que o som é sinal que o gato tem asma. Nada disso! As vibrações também são transmitidas pela traqueia até saírem pela cavidade sinusoidal, na forma de ronronar, aquele ruído gostoso e repetitivo. E lembrem-se, animais pintam um mundo melhor. Fui! E então, o programa foi ou não foi sensacional? É uma pena que já está acabando, mas espera aí porque eu ainda vou deixar aquele recadinho básico. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Tem em casa um pet que é lindo, faz uma foto ou vídeo e envia no nosso WhatsApp. Chegou agora, perdeu o TV Pet Show aqui na TV? Dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, @TV Pet Show. Tem todas as matérias lá para você. Ou então posiciona a câmera do seu celular no nosso QR Code e vai direto para lá. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem.